Para entender bem qual a lição que a liturgia de hoje quer nos dar, nós devemos considerar que muitas vezes nós fazemos uma ideia errada a respeito das dificuldades que passam os santos. Os santos são aqueles que, na vida deles, passam por toda espécie de dificuldades. Assim como cada um dos que estão assistindo essa homilia e estão querendo tirar um proveito para a sua vida espiritual, passam também por diversas dificuldades. Mas todos, em determinado momento, se referindo aos santos, todos eles, sem exceção, em determinado momento de suas vidas, tiveram que crucificar em si as obras da carne, que é o que São Paulo está pedindo dos Gálatas nessa primeira leitura. Ele vai dizer: são bem conhecidas as obras da carne. E ele dá uma lista de obras da carne. Então, fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, etc. E depois ele vai dizer: contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Crucificaram em si mesmo as obras da carne. Importante esse termo para nós entendermos o seguinte: todos nós em nossas vidas temos que, em determinado momento, crucificar também as obras da carne. Que é o quê? Romper com alguma coisa. O caminho da santidade sempre é um caminho de rompimento com alguma coisa, que muitas vezes me prende ao mundo, me prende às coisas da terra, etc. Assim como no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo está rompendo com o que é chamado aqui das obras vistosas dos fariseus, assim também, para atingir a santidade, eu preciso romper com alguma coisa. Vejamos o que nosso Senhor Jesus Cristo faz nesse Evangelho. Ele vai dizer: ai de vós, porque deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Sem deixar de lado aquilo aqui é o quê? São obras humanas. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Nosso Senhor Jesus Cristo está rompendo com um modo de ser errado dos fariseus, segundo o qual o que importa é aquilo que se vê. São as obras vistosas. O interior não tem muita importância. Como reconhecer? Como eu faço para reconhecer, para ver de frente aquilo com o qual eu preciso romper para progredir na vida espiritual? É muito simples. Tudo aquilo que me afasta só um pouco do amor de Deus, aí está o veneno. Aí está a obra da carne que eu preciso crucificar. Nós temos o exemplo, como falamos muito dos santos, nós, arautos, temos o exemplo disso na vida do nosso próprio fundador, Monsenhor João. Ele, em determinado momento da vida dele, teve a humildade de contar esse fato, que ele estava em uma de nossas casas e ele foi passar no refeitório de uma dessas casas e ele passou no vão entre duas mesas e as duas mesas eram baixas. E ele estava vestido com o nosso hábito. Todos nós, com o nosso hábito, temos toda uma maneira de se portar. Não podemos nos comportar de qualquer maneira com o hábito, porque o exterior deve refletir o interior. E é isso que os fariseus não tinham aqui no Evangelho. Mas Monsenhor João, ele teve, ao passar nesse vão entre as duas mesas, uma leve inclinação de se apoiar nas duas mesas, levantar-se um pouco, se suspender um pouco só e balançar-se um pouco entre as duas mesas. O que entre nós não é permitido fazer de hábito, porque o hábito nosso é, como nós chamamos,
uma vestimenta sagrada. Ele teve essa inclinação, quando ele foi fazer, imediatamente percebeu que aquilo não estava certo e não fez. Comentou depois esse fato com o seu formador, Dr. Plínio, o senhor Dr. Plínio, e o senhor Dr. Plínio disse a ele: ainda bem que você não fez isso, meu filho, porque uma atitude assim lhe faria retroceder tantos e tantos anos na vida espiritual. Meu Deus do céu, balançar-se entre duas mesas, retroceder na vida espiritual só por causa disso? É assim que nós devemos reconhecer as pequenas coisas que podem diminuir em nós, um pouco que seja, do amor de Deus. Crucificar aqui as obras da carne não é somente combater as tentações contra a pureza, não é somente fugir das tentações contra a carne, isso sim, mas isso é o básico. O que nós devemos pedir nessa liturgia é essa delicadeza de alma que me faz ver nas pequenas circunstâncias aquilo que pode diminuir o meu amor de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa delicadeza de alma, que é tão característica dela, Santíssima Virgem, tão característica dos santos e deve ser também tão característica de todos nós. Peçamos isso por intercessão da Virgem Santíssima. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!